O papel do Conselho Nacional do Direito do Idoso no enfrentamento à violência foi destacado na Assembleia Legislativa por Lúcia Secotti, presidente da entidade. Então, agora com a palavra a senhora Maria Lúcia Filizola. Obrigada. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Renato Câmara, cumprimento todos da mesa, cumprimento todos que estão presentes, essa importante discussão, do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, a 4ª edição desse importante documento que é um seminário. Eu vou pedir para o pessoal, como que é seu nome? Para você soltar o primeiro do boletim para mim, por favor. Está no ar o Boletim Estatuto do Idoso, para você ficar sabendo e fazer valer os seus direitos. O Estatuto do Idoso prevê 10 direitos fundamentais: direito à vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, aos alimentos, à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer, à profissionalização e ao trabalho, à previdência social, à assistência social, à habitação, ao transporte e ainda o direito de acesso à justiça. Você ouviu o Boletim Estatuto do Idoso, uma realização do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Rádio Brasil Campinas e com a Pastoral da Pessoa Idosa. Só vou colocar mais um, só para vocês prestarem atenção, para a gente começar a palestra. Está no ar o Boletim Estatuto do Idoso, para você ficar sabendo e fazer valer os seus direitos. O artigo 19 trata sobre as infrações cometidas contra os idosos. Os casos de suspeitas ou confirmações de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, bem como obrigatoriamente comunicados a qualquer autoridade de segurança, seja a polícia, Ministério Público ou os conselhos municipal, estadual e nacional do idoso. Você ouviu o Boletim Estatuto do Idoso, uma realização do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Rádio Brasil Campinas e com a Pastoral da Pessoa Idosa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de apresentar também esse material, que é fruto do trabalho, de muita gente, inclusive do Eduardo, porque o Eduardo já esteve lá no Conselho Nacional, tempos atrás, tive a grata surpresa de encontrá-lo aqui, Na verdade, eu estava procurando, e ontem tropecei, A gente lá na universidade, ele foi conversar comigo, falei, mas você que é o Eduardo? Então, essas são as coisas boas, desse nosso trabalho, em prol da pessoa idosa. Então, isso é fruto do trabalho dele, fruto de muita gente, que está no Conselho Nacional hoje, que já esteve em outros momentos. Por que eu trouxe esse boletim? Porque uma das formas da gente ter os nossos direitos garantidos é conhecê-los. E outra forma da gente conhecê-los é praticando. Como que eu pratico? Participando. Participação social é o que está em voga, e através das discussões que a gente tem visto, é um direito garantido pela Constituição Federal, é um direito garantido pela nossa atuação. Porque só está na Constituição Federal, ele é importante, está lá garantido. Mas se eu não faço valer os meus direitos, eu vou fazer como? Então, isso que é importante, a gente ter um seminário desse porte. Quero parabenizá-lo publicamente, deputado Renato, pelo Junho Prata, porque o Junho Prata é uma lei estadual. Quando a gente fala que é uma lei, a gente está tão, a gente entra já no automático, a gente não percebe que para a gente ter o que a gente pensa traduzido em lei é um trabalho enorme. A gente fala assim, o Estatuto do Idoso, boletim do Estatuto do Idoso. É uma lei que é para valer, é um direito.
A Política Nacional do Idoso é uma lei, 8842. Então, isso são conquistas, como o envelhecimento também é. Então, quando a gente fala da fragilidade, né, do envelhecimento, da vulnerabilidade que a gente traz, né, então a gente acaba achando que tudo isso são perdas. Envelhecer é difícil, envelhecer é ruim. A gente fica achando, né, que daqui a pouco, né, que envelhecer, a gente traz essa coisa ruim do envelhecimento. Muito pelo contrário, envelhecer é uma conquista. Ponto. Agora, como que nós vamos envelhecer? Esse é o desafio. É isso que a gente propôs como tema da Conferência Nacional. E, rapidamente, como o deputado falou, eu vou reduzir a minha fala, não vou reduzir para que a gente não fale, mas vou reduzir para que a gente possa abrir para o debate, e aí eu vou inserindo, juntamente com meus colegas, a nossa discussão maior, que é importante também ouvi-los, né? Só a gentileza do material. Da apresentação. E aí foi pedido para mim assim, o papel do Conselho, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no enfrentamento à violência. Uma delas é o que é discutido na conferência. O deputado falou brilhantemente no início que é assim, se eu não sei aonde eu quero chegar, como que eu vou realmente efetivar esses direitos? E aí a conferência, ontem nós estávamos falando em reunião lá na secretaria com o CID, com o secretário, com o subsecretário, que assim, a conferência ela tem esse grande papel. Se eu não discuto com a população, eu não tenho subsídio para eu realmente formular políticas públicas. Como que eu vou conhecer a realidade do Estado, do Mato Grosso do Sul, se eu converso entre eu, Eduardo, Cristiane, o deputado Renato e o Valderez? Isso aí, nós aqui somos aqui o perfil do Mato Grosso do Sul? Não, isso aqui são pessoas interessadas no bem-estar do Mato Grosso do Sul, mas não é o perfil da população do Mato Grosso do Sul. Eu preciso ouvir, claro, os delegados do Mato Grosso do Sul, eu preciso ouvir as conferências municipais. Fiquei feliz de saber que o Valderez participou, palestrou em conferências municipais. Então, é isso que faz uma formulação de políticas públicas, e essa é a competência dos conselhos. Municipal, estadual e nacional, distrital, né, no caso do Distrito Federal. Então, qual é o nosso papel? Competência é essa, formular as políticas públicas, implementar as políticas públicas, acompanhar as políticas públicas. Eu vou falar rapidamente, mas o que é indispensável? Isso aqui é fruto de diretrizes, de deliberações, de conferências anteriores, 2006, 2009, 2011 e 2016. Você, com certeza, estava na da 2011, né? Eu não sei nas outras, né, Eduardo? Muito suor na 2011, que eu sei disso, né? Então, garantir diagnóstico das necessidades da pessoa idosa. Inclusive, ontem nós falávamos sobre isso, né, doutora Cristiane? Não tem como eu formular política pública se eu não tiver diagnóstico do município. Como eu vou formular política pública, deputado? E o senhor sabe muito bem disso, se eu não tiver um diagnóstico. E não sai caro para o município. Sai mais caro eu ficar refazendo, retrabalhando. Isso é que nós temos que, nós como gestores, como conselheiros, como população, como cidadão, nós temos que entender. Ontem mesmo nós falávamos isso, falávamos com a irmã Fátima. Falávamos, irmã Fátima, a senhora é conselheira municipal, inclusive quero agradecê-la pessoalmente, né? Confiou no meu trabalho e me convidou para estar aqui, né, em Campo Grande. É o diagnóstico. Isso já foi discutido desde a primeira Conferência Nacional, 2006. Essa é uma questão. Na zona urbana e rural, o Brasil ainda tem muita população rural. Nós não podemos esquecer dessa população. Aqui ainda nós temos a população indígena, que é fantástico.
Até ontem também nós estávamos discutindo isso. Esse assim, até eu brinquei, falei com eles, falei assim, não, Campo Grande não pode ficar sem conferência municipal. Mato Grosso do Sul não pode ficar sem conferência estadual, porque senão nós vamos perder deliberações importantes. Nós vamos perder um perfil do Brasil que a gente não tem em outras regiões, que é a população indígena, que é essa região pantaneira. Aqui nós temos uma região que ela tem um perfil único. Como que daí eu vou depois desenhar uma política pública nacional, vamos pensar assim, pelo Distrito Federal? É o mesmo perfil daqui? Então, se não é realizada a conferência estadual aqui, eu não consigo tirar as diretrizes daqui. Então, isso mostra o quanto é importante o diagnóstico e a conferência. Mapear e pesquisar a condição sociofamiliar. Isso a gente já avançou bastante. Não vamos sair daqui e falar, nossa, a gente não fez nada, né? Isso, o Brasil já avançou bastante. Nós, como política pública, também nós já avançamos bastante, principalmente na área socioassistencial, que é do Valdeirês. Temos muito a fazer, mas nós já temos algumas coisas, tipificação dos serviços, temos alguns encaminhamentos, na saúde também. Mas só isso é direito fundamental? Cultura é direito fundamental? Educação é direito fundamental? Moradia é direito fundamental? Transporte é direito fundamental? Alimentos. Então, só aí, a gente tem que olhar os nossos direitos fundamentais, que é um dos eixos da conferência. Porque se eu olhar o idoso, a pessoa idosa, só pelo viés assistência e saúde, eu limito essa pessoa idosa, essa pessoa que envelhece. Se eu limitar essa pessoa que envelhece no viés assistência e saúde, o que eu faço com esse idoso? Eu sempre vou correr atrás do prejuízo. Eu nunca vou pensar uma política pública, eu vou sempre pensar numa política assistencial. E aí o que vai acontecer? Sobrecarregar o judiciário, porque daí ele vai ficar correndo atrás do que a doutora Cristiane acabou de falar. São os golpes, são as questões financeiras e outras coisitas mais, né? Como a gente sabe. Então, se a gente não parar para pensar, nós vamos ficar como o cachorro correndo atrás do rabo. E é por isso que a gente está se sentindo desgastado. Mas não é porque o Brasil não tem leis, não é porque a gente não tem pessoas capacitadas, não é porque a gente não tem pessoas envolvidas. Eu mesma represento a pastoral da pessoa idosa. Nós estamos completando 15 anos de trabalho voluntário. Só de pessoas voluntárias do Brasil, inclusive tem Aroê aqui, e outras tantas, nós somos 23 mil. Nós estamos né, já tivemos um número um pouquinho maior, né, Aroê? Nós visitamos mais de 160 mil idosos, só nós, fora as outras entidades, sei que é questão de denominação religiosa, porque o nosso trabalho é ecumênico, mas, assim, quantas LPIs, quantas entidades, quantos trabalhos maravilhosos nós temos Brasil afora. Então, nós temos mão de obra qualificada. E por que a gente não sai vamos dizer, dessa encruzilhada? Porque a gente não tem o diagnóstico, porque a gente não mapeia a condição sociofamiliar, porque a gente não tem o que o senhor falou no início, deputado, um planejamento de ação. Lei nós temos, inclusive nós temos agora o Junho Prata. Como que nós vamos transformar isso em realização, em garantias de direito? Em políticas públicas. Uma outra deliberação das conferências anteriores também foi fazer parcerias com universidades. Fiquei muito feliz, Eduardo, ontem, primeiro de te conhecer, de te encontrar lá, mas de estar lá e ver o resultado do trabalho que a Federal aqui do Mato Grosso do Sul está realizando. Porque nós temos universidades fantásticas, com trabalhos internacionais.
Aí eu posso falar que eu também sou oriunda de uma universidade, no nosso caso estadual, que tem trabalhos e pesquisas reconhecidos internacionalmente. Aqui, especificamente, nós estamos falando de fazer trabalhos de proximidades, de parcerias, com pesquisas sobre manifestações da violência contra a pessoa idosa. Gente, nós temos condições de fazer a diferença na vida da pessoa idosa. E aí a gente não faz porque eu fico no meu quadrado, o Eduardo fica no dele, o outro fica no dele, o outro fica no dele. Então, realizar com parcerias com a universidade é indispensável. Seja pública, seja privada, seja vamos dizer assim, quem quiser participar da roda. Nós estamos no mês de junho, o que é bonito da nossa cultura não é a quadrilha. Quem quer entrar na roda, quem quer participar da quadrilha, participa, não é isso? Cada um dança do jeito que sabe. E é isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho, na garantia dos direitos da pessoa idosa. Cada um traz o que tem. E as universidades brasileiras, elas estão muito bem colocadas. Nós vemos trabalhos e trabalhos em todo o país, né, de públicas e privadas, né, à frente. A própria questão da universidade da terceira idade é uma delas. É claro, tem questões que a gente precisa melhorar, tem outras discussões, sem problema nenhum. Mas nós temos no Estatuto o artigo 22, que garante a questão da discussão da educação, do envelhecimento na educação. A pasta da educação pode inserir isso tranquilamente. Como? Podemos discutir. Tanto que é um direito fundamental também garantido no eixo 2 da conferência, que é a educação para a emancipação humana. E aqui eu trago uma boa notícia, que eu já comentei com algumas pessoas, que nós conseguimos deliberar no Conselho Nacional que todo o edital do Fundo Nacional do Idoso tenha uma linha voltada para a educação. Então, todo fundo, todo edital do Fundo Nacional do Idoso que for publicado daqui para frente, sempre vai ter que ter uma linha dedicada à educação. Por quê? Porque é um direito fundamental e a gente precisa garantir para a população idosa que esse direito seja cumprido, com ajuda, né, de projetos, de ações. Então, isso é para que a gente possa estar contribuindo. Então, e a gente daí vai aprimorando. E aqui eu coloquei, e eu realmente faço jus aí, meus parabéns ao Junho Prata, que é promover amplas e contínuas campanhas. O Junho Prata, com certeza, no estado do Mato Grosso do Sul, vai ser esse elemento. Fico feliz de estar aqui no aniversário de 1 ano, né? Quando a gente tem o filho, a primeira festa, a festa de 1 ano é histórica, né? Então eu me sinto honrada de estar aqui na festa de 1 ano, né, do Junho Prata, né, da Lei Estadual 5.215. E por quê? Porque é uma campanha educativa. Porque a violência, como a doutora Cristiane falou, a gente não tem que educar a pessoa idosa dos seus direitos e deveres. Também temos, mas nós temos que educar toda a população, toda a sociedade. Qual que é a grande educação, no meu entendimento pessoal? É cair o preconceito. Cair o preconceito que idoso não tem futuro. Quantas pessoas fizeram faculdade já com a idade avançada? Quantas pessoas aprenderam a ler e escrever? Quantas pessoas aprenderam a nadar? Entraram numa piscina depois de velhos, depois de 60 anos. Quantas pessoas foram aprender uma língua? Quantas pessoas compraram um celular, né? Puderam fazer uma viagem para o exterior? Se a gente for pensar assim, depois de velho eu não faço mais nada, então, né? E eu achei muito interessante a fala do defensor público, que ele falou, nós estamos aqui nessa casa hoje, alguém construiu isso. Né? Nós estamos no estado hoje que alguém trabalhou para a divisão, né? Alguém conquistou isso para essa população. Então, são conquistas. Então, essa é uma questão importante para o estado do Mato Grosso do Sul.
Mas, assim, e aprofundar, e não trazer isso que é importante dessa deliberação, né, Eduardo? Que, com certeza, eu sei que o Eduardo é um defensor disso, porque eu já estava procurando ele, porque eu sei que ele trabalhou nessa questão, a não segregação, infantilização e estigmatização do idoso. Porque idoso não volta a ser criança. Como que é o nome do senhor que a Luciana falou? Agripino? Hã? Gersino. O senhor voltou a ser criança? O senhor ficaria feliz de eu tratar o senhor assim, sou idosinho, Gersininho? Não, é falta de respeito. Então, essa questão, e quando a gente ouvir por aí, falar assim, mas fecha um ciclo, o idoso voltou a ser criança. A pessoa não fala por maldade, não é nada disso, ela não fala por maldade. Mas ela faz, querendo fechar um ciclo, mas não é que fecha um ciclo, né? Ela faz igual, né, o super-homem, né? Aumenta o ciclo, você vai muito além, né? Então, essa questão da infantilização, ela é prevista até na Convenção Interamericana, em 2015, da qual o Brasil foi o primeiro a assinar, foi o primeiro signatário. Isso é uma questão de honra, isso é maravilhoso. O Brasil reconheceu esse documento, foi o primeiro país a reconhecer. Esse é o primeiro documento que legitima a questão da garantia dos direitos da pessoa idosa. E é um documento internacional. E, na verdade, eu estava até comentando com o deputado, já pedindo o apoio dele, pedindo de todos aqui, que quem tem conhecimento dentro da Câmara, dentro do Senado, que a gente precisa ratificar esse documento. O Brasil agora já perdeu, nós estamos agora, 5 países já ratificaram e nós não. Então, isso para nós é ruim, porque quando você ratifica, toda essa luta que a doutora Cristiane tem na promotoria, ela é ratificada internacionalmente. É o primeiro documento vinculante. Então, isso para nós é dar um salto qualitativo nas nossas legislações que já são reconhecidas, já são inovadoras. Então, isso para nós é motivo de orgulho. Então, já peço oficialmente, já tinha pedido ali, né, e já peço oficialmente, já tenho pedido para diversas pessoas, e quem tiver aí fala, Lúcia, eu conheço alguém lá dentro do Congresso, porque primeiro a gente precisa passar pela Câmara dos Deputados, para depois ir para o Senado. Por que isso é importante? E já está tudo pronto, tá? Já está assim. Rodrigo Maia pautou, assinou, tem a quantidade de voto, fechou. No Senado, a gente já tem o número de votos. A gente não tem ainda na Câmara dos Deputados. Então, isso, assim, vamos dizer assim, o pênalti já foi marcado. Agora, a gente só tem que saber quem é o batedor, né? Se vai ser gol ou não, mas, se Deus quiser, vai ser, né? Então, isso é importantíssimo. Isso aqui também foi falado, que foi no spot que eu passei, né? Essa é uma questão que foi que a doutora Cristiane trouxe, e eu só gostaria de acrescentar que, em 2011, o Banco Central fez circular esse documento justamente para proteger, né, essa questão dos empréstimos, da veiculação do nome das pessoas idosas, dos aposentados, tudo mais, na rede bancária. Então, deixo aí até como indicação, né, para os conselheiros, para a sociedade, para nós da pastoral, né, para quem está à frente aí das pessoas idosas, aí, que lida com as pessoas idosas, que foi uma circular do Banco Central. Esse aqui também é importante, que é o mapeamento da Rede Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa. Com certeza, o Eduardo trabalhou nisso quando estava lá no Conselho Nacional. E por que eu botei esse decreto em 2013? Ele não está perdido aí, não. Porque isso aí é quando foi estabelecido o decreto com envelhecimento ativo. Por que isso é importante? Porque se eu atuo no Ministério, o Eduardo atua em outro, a Aruê atua em outro, e a gente não se conversar, não acontece a política pública para o idoso. Se eu atuo no Ministério da Educação, a Aruê no Ministério do Turismo e o Eduardo no Ministério do Transporte, como que a política pública vai acontecer?
Porque, às vezes, a ação que eu estou pensando depende do outro. Então, esse decreto, ele é importante porque ele, primeiro, estabeleceu o envelhecimento ativo e saudável, mas ele estabeleceu também um comitê interministerial para acompanhar a política pública para a pessoa idosa. Então, deixo aí também como sugestão para leitura de fim de semana. Esse daí também já foi dito pelo Valderez, não vou me ampliar. Também já foi dito do CREAS. Aqui eu só vou voltar, que ontem até eu fui instigada lá na universidade, sobre a questão da saúde mental, e, inclusive, quando eu passei lá pela OAB, estava tendo uma discussão sobre saúde mental e pessoa idosa. Então, acho que esse é um tema que merece um debate mais aprofundado, até talvez como pauta para o próximo Junho Prata. Já deixo aí uma pauta, já. Já está? Então, que bom. 2 meses, tá, obrigada. E aqui, só para não dizer que a gente... o manual nós temos publicado, nós não temos o manual impresso mais, mas já foi publicado o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. É possível prevenir, é necessário superar, mas ele pode ser encontrado, em PDF na internet. E aqui, só para a gente deixar, o maior antídoto da violência é a ampliação da inclusão na cidadania. Essa fala é da Cecília Minaio, que é uma grande pesquisadora, do Rio de Janeiro, do Observatório Nacional, e isso aí ela disse em 2005. Então, olha só, o quanto a gente ainda está... patinando em algumas coisas, quando, se a gente não tiver esse olhar, a gente vai continuar ainda nessa encruzilhada. E aqui sobre a conferência, e só para finalizar, em novembro de 2019, os desafios de envelhecer no século XXI e os papéis das políticas públicas, todos convidados para, como a Ana Lúcia falou, em setembro a estadual, a municipal, a Cristina vai falar, depois vai ter aí as finalizações, mas, se Deus quiser, a nacional, estamos aceitando orações também. Aqui depois eu volto, passo cndi@mdh, para quem quiser o meu contato, o meu do CNDI, abaixo o meu pessoal. Só para cumprir o horário. E muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela abertura, muito obrigada pela presença de vocês.